Aqui só uma apresentação, né? Como eu falei, eu sou otorrinolaringologista, eu fiz faculdade em Itaperuna, na Universidade de Iguaçu, no 5. Fiz a residência no Havaí, ali em Itaperuna também. A residência de otorrino são 3 anos, sempre é requisito. Sou membro titular da Associação Brasileira de Otorrino, fiz a prova de título. A otorrino, como que eu cheguei na otorrino, né? Para quem já me conhece, o pessoal que fez a tecnologia comigo, eu fiz enfermagem inicialmente, eu dei uma formação de enfermeira, eu trabalhei durante 7 anos como enfermeira, eu fui chefe do centro cirúrgico, trabalhei em parte cirúrgica ali, e aí depois eu resolvi fazer medicina. Então, muitos de vocês aqui têm outra graduação, porque acho que a outra turma não, né? Essas coisas aqui já é a galera da graduação, né? Então, assim, para vocês conhecerem um pouquinho dessa bagagem que a gente traz. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente já fez, isso acrescenta muito. A enfermagem me ajudou-se muito no que na médica que a mãe é hoje. As coisas vão se somando, né? E eu me encantei com a otorrino quando eu comecei a ver as imagens da otorrino, assim, eu falei, nossa, que coisa legal, que coisa diferente. E eu comecei a me encantar pela especialidade, e foi uma especialidade que eu escolhi de coração aberto, e não me arrependo nem um X de ter escolhido essa especialidade. Né? Então, assim, para vocês que já têm uma graduação, é sempre somar, sempre ver o que você já fez como uma coisa que vai te ajudar ali na frente. Né? O que a gente vai precisar no nosso ambulatório? Então, esses são os materiais que a gente vai estar manipulando lá no ambulatório. A otorrino, a gente não tem como fazer um exame de otorrino sem nada na mão. Então, a gente precisa de uma semiologia, que a gente fala de uma semiologia armada. Eu preciso de luz, porque como que eu vou ver dentro do ouvido se eu não tenho uma luz? Como que eu vou ver dentro do nariz, dentro da boca, né? Abre a boca, fica meio escuro, você não consegue ver. Então, a gente precisa de uma luz. Aí a gente sempre preconiza que seja uma luz branca, uma luz de LED branca. Por quê? Porque a luz amarela, ela pode destoar um pouquinho a imagem que eu estou vendo. Ela pode me dar uma coloração diferente. Então, a luz branca. Idealmente, que seja uma luz que eu consiga colocar aqui na cabeça. Por quê? Para eu ficar com as 2 mãos livres para trabalhar. Né? Horoscopia, se eu tiver que pegar alguma coisa, o ouvido, tracionar a orelha, ou um otoscópio. Então, de preferência, que seja uma luzinha aqui. Vânia, pode ser uma lanterninha de novo? Claro que pode, é uma luz também. Só que a lanterninha você vai ter que segurar e vai trabalhar só com uma mão. Vânia, pode ser a luz de celular? Pode. Não recomendo. Por que, Vânia, você não recomenda? Meu celular é um iPhone 13, qual o número que já dá esse negócio? Tem uma luz excelente. Sim, mas eu acho que desvaloriza bem, sabe? Eu acho que empobrece a sua consulta, desvaloriza você como profissional. Assim, o paciente olha e fala assim, mas eu não falo isso no celular. Assim, eu vi tudo que eu precisava ver com aquela luz no celular, mas eu acho que desvaloriza, entendeu? Porque a gente está numa época onde o médico já está muito desvalorizado. Então, vocês que estão visitando agora, eu me encanto que eu já ganhei uma carga, né, de experiência, mas vocês que estão começando agora, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam, né, esse mercado ali precisa ser visto. O paciente hoje em dia não desacredita no médico. Ele, antigamente era assim, quando eu entrava no consultório, tinha o maior respeito de um profissional. Eu não sou dessa época, não, porque essa época lá não mais, né? Mas a minha época ainda era uma época que a gente tem uma empatia com o médico, né? A gente olha o médico com carinho. Hoje em dia, quase os pacientes têm raiva do médico, desconfiam do médico e desconfiar mesmo de alguns, né? Então, assim, a gente precisa voltar, reverter essa situação. E quem vai reverter são vocês. Então, tem que se posicionar. Por isso que eu falo, tem que ter uma vestimenta adequada, tem que ter uma postura adequada, um palavreado adequado, para a gente começar a reverter. Porque, gente, está bem domingo, vocês sabem disso. Está misturado. Tem alguns profissionais que, infelizmente, não estão dando esse valor para a medicina. Faz uma faculdade cara, uma faculdade de, né, que exige muito de vocês.
emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e não chega lá, não valoriza isso. Então a gente precisa rever esses conceitos. Eu sou muito das antigas, né? A pessoa sempre hoje já sabe, né? Eu sou muito das antigas. Então, assim, cuidar dessas postagens em rede social. A gente acha que não interfere, mas um profissional, né, um médico, por exemplo, o código de ética do servidor público, né? Lá tem o código de ética. Até a conduta particular dele vai interferir no profissional dele. Ele não pode. Não pode se apresentar embriagado, o servidor. Eu sou servidora do Estado, mas não pode se apresentar embriagado, assim, na rua, na sua vida particular. Isso impacta no seu profissional. Porque é impossível você dissociar. Você pegar lá no Instagram a médica do São Paulo. E aí você está no consultório e aí você querer. Não tem como dissociar, gente. Não tem como. Iludido é aquele que acha que possa qualquer coisa e depois um profissional acha que vai ter uma linha diferente. Não tem. Não tem. É a mesma pessoa, né? Eu sou meio assim, mas isso é uma conduta da Wanda. Quer dizer, eu falo, porque vocês são novos, vão começar agora essa profissão, né? Mas é uma profissão de muita responsabilidade. A gente não pode achar que não é, porque é. Né? Então, a luz sempre branca. Vocês não vão ter só luz. Se quiser comprar um xing-ling aí nessas casas que vendem artigos para bicicleta, para pedalar, você consegue R$60, é baratinho. O espeto de nariz, que pode ser de inox, pode ser descartável. Abaixador de língua, a gente vai precisar. A gente usa sempre aquele de madeirinha, sempre coloca dois, porque ele costuma quebrar. A gente coloca dois para dar uma firmeza maior. E algumas pinças mais delicadas, tá vendo? Umas pincinhas mais delicadas. E a gente às vezes não acha no ponto de fogo, né? Então a otorrino, quando ela mexe com cavidade pequena, a gente tem um material mais delicado. E aí a gente fala que uma imagem no otorrino vale mais que 1000 palavras. Por quê? Como eu falei para vocês, a otorrino é muito visual. Muito antigamente, não na minha época, a otorrino era o olho mesmo, jogava uma luzinha ali, tentava ver o ouvido, tentava ver. Hoje em dia a gente tem as óticas, que a gente entra na cavidade do nariz e a gente vê um monitor. A gente entra aqui e vê a laringe, né? A laringe. Grandona aqui, eu consigo colocar a alça, eu consigo fazer ela uma imagem, fala em câmera lenta, eu consigo ver ela vibrar. Então, assim, quando eu vejo uma imagem no otorrino, quase fecho o diagnóstico. Então, de tão importante que é a imagem do otorrino. E para a gente saber, quando eu vejo uma imagem, eu tenho que ter um conhecimento prévio. Como é que eu vou ver uma membrana timpânica e saber se ela está doente, se ela está saudável, se ela está com alguma coisa, se ela está com fundo, se eu não sei o conteúdo. Então, a gente vai ver o conteúdo e vai ver a imagem. A gente vai alinhar isso tudo, né? Então, não adianta a gente ter imagens desfocadas, imagens que não são nada nítidas, você não vai conseguir entender muita coisa. Né? Imagina eu ver um ouvido com um otoscópio muito ruim, onde a imagem totalmente distorcida, totalmente desfocada. Vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, por isso que eu falo, a gente precisa de uma luz boa. Não pode ser uma luz que está ali precisando carregar, trocar a bateria, trocar a pilha, porque a luz está fraquinha. Então, não consigo ter uma imagem boa. Né? Então, a imagem ela precisa ser boa. Para isso, a gente precisa de um material adequado. Não necessariamente caro, mas adequado. Né? Então, não adianta imagens desfocadas, imagens que a gente não está vendo direito. Eu vi mais ou menos. Não dá para a gente fechar um diagnóstico assim, para outro nível. Então, inicialmente, as imagens vão ficar bem bagunçadas na cabeça de vocês. Por quê? Quando vocês fizerem coloscopia, vocês vão ver, o ouvido vai diferenciar de um ouvido para outro. Ouvido com doença vai diferenciar. A amígdala, você vai olhar, vai ter uma variação anatômica grande, né? Com infecção, sem infecção, e aí por aí vai. Então, no começo, essas imagens ficam meio bagunçadas, mas quanto mais eu vejo, mais eu gravo na minha mente, mais eu aumento meu acervo fotográfico mental e
disso, disso. Vânia, isso é uma rinocinusite bacteriana. Vânia, eu penso mais sobre uma amigdalite bacteriana, não viral, por causa disso. Então a gente vai tentar entender melhor isso. Vânia, como é que vai saber se você tem uma amigdalite viral ou bacteriana? Eu tenho que fazer exame de todo mundo? Não, eu não tenho que fazer exame de todo mundo. Eu vou colher histórias e eu vou relacionar com o que eu vejo e com o que a literatura me dá. Obviamente, a literatura me falou. Vânia, ó, criancinhas até 3 anos, normalmente é amigdalite viral. Se eu estou com de 2 anos, eu vou pensar em viral. Mas ela pode estar comendo? Claro que pode. Então a gente vai ter que ir correlacionando as coisas. Todo mundo vai fazer suave daquela vida? Não, o sistema não aceita isso. Né? A gente vai aumentar o acervo fotográfico mental, a gente vai otimizar a capacidade de estabelecer hipóteses diagnósticas. Eu conversei, eu pensei nisso. E a gente vai direcionar um diagnóstico da otorrino e estabelecer uma conduta. Então, o que eu preciso como é que a gente vai se comportar no nosso ambulatório? Anamnese e exame físico. Não é assim para a vida do médico? Anamnese e exame físico, anamnese e exame físico. Então, o paciente sentou lá para mim. Eu vou fazer primeiro a anamnese, a gente vai ter que lembrar da semiologia lá com a IV. Identificação, QP, HPA, não é isso? HPP. Só que o Vânia já fez com a chatice de novo? Claro que não, nem eu quero. Nem eu quero. Agora está no filé mignon. É uma especialidade. Então agora é direcionado. O seu filho chegou e falou assim, João, a identificação dele já está ali no meu prontuário eletrônico. Já tem o nome, já tem a idade, já tem uma residência dele. Bom, já tem mais ou menos o que eu preciso ali, né? Profissão é importante? Claro que é, mas não vou perguntar para todo mundo. Se for uma queixa de ouvido, eu posso perguntar se eu trabalho com ruído, né? Às vezes trabalha com barulho. Mas não vou perguntar a profissão para todos, no contexto da minha anamnese, se eu sentir que isso seja um dado relevante, eu posso perguntar. A QP, nada mais, seu João, que trouxe o senhor aqui? Doutor, eu estou com dor no meu ouvido direito. Ok, o ouvido direito é a QP dele. Isso é automático. Chegou, bom dia, seu João, pode sentar, seu João, trouxe o senhor aqui, estou no ouvido direito, aí a gente já vai HDA. HDA é o quê? Não é a gente esmiuçar QP, né? Quebrar QP. Seu João, essa dor no ouvido direito do senhor começou tem quanto tempo? Temporalidade. Minha filha, desde a infância. Coisa crônica, não é coisa aguda, né? O senhor precisa tomar remédio para essa dor? Não, dorzinha, claro, de que dói, de que não dói. O senhor está pensando que não é uma patologia aguda, não é uma coisa que está ali. É uma coisa que antiga. Não, doutora, começou tem uma semana, fiquei gripado, agora meu ouvido está doendo, olha só. Tive febre, ó. As coisas vão se juntando na HDA, se escutando ali. E nada aquele negócio redondinho da HDA, mas ele está me falando que eu estou construindo na minha cabeça. Escreveu no meu prontuário lá. Assim a gente refere que há tantos dias, iniciou, tal dia, lá direito, e vai escrevendo. A história social. É importante a gente saber no otorrino se o paciente fuma e bebe, porque cabeça e pescoço, quem fuma e bebe tem grandes chances de ser patologia respiratória. Então, às vezes, vocês vão me perguntando se eu fumo, se eu bebe, quanto tempo, né? Essa história é importante. Hipertensão, diabetes, a gente sempre pergunta por quê. O otorrino, vocês vão ver que a gente adora o corticoide. Adora o corticoide, eu não penso aqui da psicologia. Mas o corticoide, ele tem uma atuação anti-inflamatória muito importante nos tecidos moles. Então, assim, uma rinite muito aguda, o paciente está muito mal. Às vezes você passa um corticoide, você melhora e faz uma dose anti-inflamatória. Né? Você está com edema de laringe, corticoide. Você está com uma sinusite, tudo inflamado, corticoide. Seu corticoide para a gente picou um corticoide. Mas a gente tem que saber se o paciente é hipertenso controlado, se ele é diabético controlado. Se ele é hipertenso controlado, não tem problema. Diabético controlado, não tem problema, passar uma dose anti-inflamatória. Agora, se ele fala assim, olha, a minha glicose está 400, não vou passar um corticoide para ele. Né? Então, a gente sempre pergunta isso também.
a gente bota ele na cadeira para a gente examinar. E aí a gente vai fazer o nosso exame físico e tentar casar o exame físico com a anamnese. Casou? Fechei meu diagnóstico. Não casou? Estou na dúvida. Esses dias eu vou complementar. Ou preciso perguntar mais. Ou preciso rever o que está acontecendo. Tá? Mas normalmente é isso. Por exemplo, o paciente sentou para mim e falou assim: mãe, eu vim aqui porque meu ouvido está assim, às vezes ele tapa e às vezes ele destapa. Às vezes de manhã ele tapa, depois ele abre. Tem quanto tempo? Eu tenho uns 15 dias que eu estou assim. Teve gritado? Não, não tive nada. Sente mais alguma coisa? Não, não sente mais nada. Só isso. Paciente rígido. O que a gente pode pensar? Sim. Entendeu? É isso. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Pode ser cera. Aí pode ser que na hora que eu vou para o exame físico, que eu olho otoscopia normal. Não é isso. Não é cera. Aí, às vezes, a gente vai precisar ter um exame complementar. Será que tem injeção negativa nesse ouvido? Será que tem perda auditiva nesse ouvido? O que será que tem aqui? Né? Mas na maioria das vezes, o que você vai encontrar? Cera. Então é isso que a gente vai tentar construir. O paciente chegou para a gente, sentou na cadeira e falou assim: olha, o meu garganta começou ontem, estou com febre alta, não tenho sintomas gripais, não tem para falar assim, né, gente? Mas assim, é só dor na garganta, febre alta. Quando você vai examinar, cheio de quarto. Amigdalite bacteriana por estrepto. Então assim, ô mãe, mas pode não ser, se não for, se não for estrepto. Por isso, gente, a gente vai fazer o que está na literatura. A gente vai, isso aqui, será que é isso? Será que é aquilo outro? Tem uma biópsia, pode ser. Não. A história dele é de amigdalite bacteriana. O exame físico dele é de amigdalite bacteriana. O meu diagnóstico é de amigdalite bacteriana e a minha conduta é de amigdalite bacteriana. Não melhorou, ele voltou pior. Tem que rever. Mas normalmente é isso, a gente tentar casar a anamnese ou o exame físico e fechar a nossa hipótese diagnóstica e instituir o nosso tratamento. Tá? Aí a gente, para fazer o exame físico de ouvido, a gente precisa do otoscópio e a gente pode ter uma ótica, né? O que é o otoscópio? O otoscópio é um aparelhinho onde a gente tem uma luz ou uma fibra ótica. E ele tem ali, em cima, aqui na cabecinha do otoscópio, uma lente. Essa lente, ela tem um aumento, uma lente de aumento. Né? Então, o que vai fazer um otoscópio ser ruim e um otoscópio ser bom? O que vai fazer um otoscópio custar 2.000 e um otoscópio custar R$200? O tipo da lente, o tipo da luz, se é fibra ótica, se é lâmpada, né? Isso vai diferenciar. O otoscópio de fibra ótica é muito melhor, te dá uma visão, uma imagem muito melhor. Mas ele é mais caro. Pode ser uma lâmpada branca? Pode, claro que pode. Ele vai te dar uma imagem boa também. Agora, se você tiver uma lente muito ruim, vai te atrapalhar. Então, precisa de uma lente boa. Aí a gente tem lente de 3,5, 2,5. Então, assim, quanto melhor a lente, melhor a imagem. Quanto melhor a imagem, melhor a lente, mais caro. Por que tem otoscópio ali que custa R$200 e custa 2.000? Material. Então, assim, mas esse de 200 é muito bom, sim, você tem que saber escolher. Tá? Não é que você tem que comprar o de 2.000, não. Não, eu tenho um caro e tem barato, vocês vão usar os dois lá no consultório. Esses vão
sol, né, entardecer, você olha, está lá no pãozinho de açúcar lá, né, conseguiu subir 5 e pouco da tarde e pegou aquele visu, né, e você fala, nossa, coisa perfeita, né, olha que lindo e tal. Aí você quer compartilhar com alguém esse visual. Aí você pega seu celular e tira uma foto, aí você olha, vou tirar outra, não tá legal. Não tá legal, porque é uma foto digital, nunca vai substituir seu olho. Então, a mesma coisa aí, por melhor que seja o equipamento, é uma imagem digital. Mas, quanto melhor o equipamento, melhor vai ser a imagem. Tá? Então, a gente pode usar? Claro que a gente pode usar. Só tenha cuidado assim, o que você vai comprar. Tem que ter uma qualidade boa. Né? Esse daí é baratinho, a gente tem lá no laboratório, eu vou mostrar para vocês, uma endoscopia normal, você fala assim, nossa, mas é perfeito. E é mesmo, a imagem fica bem boa e bem baratinho. Mas quando tem uma imagem com patologia, para mim, eu acho que eles gostam um pouquinho. Sintomas oncológicos mais comuns. Então, quando a gente está lá fazendo anamnese, o paciente sentou lá e a queixa dele é o ouvido. O que vocês vão mais escutar quando a queixa é ouvido? Otalgia, dor, uma queixa comum, dor. Tontura pode acontecer, zumbido, que é o tinnitus, que é aquele barulhinho que só o paciente escuta, hipoacusia ou anacusia e plenitude auricular, ou plenitude oral, ou pressão no ouvido. Então, quando a queixa é ouvido, a gente normalmente vai passar por uma dessas queixas aqui. Então, se ele falou para mim que a queixa dele é otalgia, o que a minha cabeça tem que pensar? É assim que a gente tem que tentar trabalhar para a gente fechar os diagnósticos. Oi? Inflamação, infecção, uma coisa que está causando dor, uma coisa mais aguda, um corpo estranho. Do corpo estranho, a história vai ser bem pontual, né? Agora, se ele fala para mim que é hipoacusia, eu não estou escutando muito bem o todo desse lado. A gente pensa na cera, a gente pensa até a própria otite da hipoacusia, mas aí vai ter associado a dor, vai estar junto. Ou a perda pela idade, né? A gente envelhece por fora, a gente envelhece por dentro, a célula é tudo um ralo de bandeira e a célula do ouvido também vai. O paciente idoso vai perder a audição. Então, o contexto vai me dizer alguma coisa ali, é um dado subjetivo. Então, o que a gente tem que pensar quando o paciente fala em otalgia? Eu tenho que pensar em otite externa, em otite média, em disfunção dessa articulação, em faringite e até tumor de laringe. Isso vai depender o quê? Do contexto da minha consulta. Então, eu fui para a praia, nadei, estava feliz da vida, estava super bem, mas quando eu cheguei, meu ouvido começou a doer. Otite externa. Entendeu? Eu vou gripadão, cheio de catarro, não sei o que lá, meu ouvido está com otite média. Então, o contexto da história vai me dizer. Quando ele fala otalgia, eu vou desmiuçar minha HDA e eu praticamente vou chegar no diagnóstico. A gente vai ter aula dessas patologias aqui, tá? Quando ele fala em plenitude, como vocês falaram, pode ser uma rolha, pode ser uma perda auditiva, que ele está falando como abafamento, mas ele não está escutando direito. Pode até ser a otite, mas normalmente está associado também à dor. Pode também ser a disfunção e pode ser a tal da labirintite, né? Labirintopatia. E a tontura, Vânia? Quando ele fala para mim, estou tonto, a gente sabe que o ouvido, ele é um órgão da audição, mas também do equilíbrio, né? A gente tem lá o vestíbulo coclear, né? O nervo vestíbulo coclear, a parte vestibular ligada ao equilíbrio e a coclear ligada à audição. Então, muitas das queixas de tontura, né? De desequilíbrio, está ligado ao ouvido, não é isso? Quando fala, estou desequilibrado, eu estou rindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o
lembrar que o ouvido é como se fosse uma caixa de som. A gente tem uma caixa de som. Ele escuta o som do próprio organismo, porque a gente tem o som do nosso organismo, né? E o som externo. A célula que está ali, nessa caixa de som, ela pode morrer. Por N fatores, pelo envelhecimento, mas por outros fatores. Tem medicamentos que você toma que são odotóxicos, que destrói a célula do ouvido. O paciente fica surdo. Doutor, eu fiquei na UTI durante um mês, fiquei incubado, sofri um acidente, depois quando eu saí da UTI, eu não escutando esse ouvido. O paciente tem 20 e poucos, 30 e poucos anos. Tá? Pode ser um remédio odotóxico, que é tão bom. O bebezinho que nasceu prematurinho teve que ficar na UTI, ficou exposto ao ruído, medicamentos de vaccina, mas precisava sobreviver, né? Estava com sexo neonatal, e aí a gente tem que prestar opção essa criança depois. Porque tem os medicamentos que vão lesionar e vai levar ao ponto objetivo. Disfunção temporomandibular, as articulações aqui, ó, reflete dentro do ouvido, pode causar zumbidas, labirintopatias e tamanho do olho intracraniano. Poxa, quando todo mundo tem zumbido, tem que fazer ressonância, né? Porque se até pulmão pode dar zumbido, sim. Se você for ver na literatura, zumbido pede ressonância. Mas pensa bem se eu posso pedir ressonância para todo zumbido que eu atendo, né? Eu vou sentar naquela casa verde, vou pedir zumbido para ressonância para todo mundo que se queixar de zumbido. Deus me livre, um pouco só assim, manda essa doutora para longe desse planeta, porque o sistema não aguenta. E não é só isso. Quando eu peço aqui para a Dona Maria, faz essa ressonância aqui, ela está com zumbido e traz para eu ver. A Dona Maria tem 80 anos, está com zumbido bilateral de longa data. A Dona Maria, eu desvio completamente. Aí peça a ressonância, a Dona Maria fica na luta para fazer aquela ressonância. Ela fica ansiosa, ela não consegue, porque o sistema é sobrecarregado, é um exame que tem que fazer com contraste, a ressonância tem paciente que não consegue fazer por causa da fobia, né, do aparelho, o sistema não aguenta, então, gente, não tem como ter ressonância para todo mundo. Mas, mano, pode ser tumor. Sim, o que vai diferenciar, o que vai me direcionar para eu pedir a ressonância para esse paciente e não para esse? A história clínica, o contexto da anamnese. Olha, um zumbido que tem 6 meses, tem piorado, olha, eu estou desequilibrado, é unilateral, não estou me sentindo bem, pouca gente. Não vê isso aí melhor? Ah, não, esse zumbido já tem 20 anos. Ah, ele já, doutor. Vim aqui, já rodei todos os médicos e virou que só me fala. Vou falar o peso que todos os médicos falaram, né? Não vou falar dessa forma com ele não, tá, gente? Não sou grosseira, não. Mas, o que a gente tem que falar? Esse paciente não vai pedir ressonância, entendeu? Você tem que falar assim, vai, mudou muito. Eu já penso no vídeo, mas agora eu estou sentindo diferente, eu estou me sentindo assim, eu estou apresentando isso, eu estou desequilibrado. Opa, vamos olhar melhor? Porque a gente tem que sentar e escutar com atenção. Às vezes é uma consulta rápida, mas se você escutou com atenção, vai dar tudo certo. Mas é uma consulta longa, você está viajando na maionese. Você está aqui, mas você está pensando lá, você está pensando cá, você está pensando lá, então você consegue pensar. Aí você não consegue organizar seu pensamento. Então, assim, eu tento, quando eu estou aqui no ambulatório, eu vejo que esqueço o que está acontecendo ao redor. Às vezes eu tenho uma hora para tentar escutar atentamente. E minhas consultas não são demoradas, mas tem que escutar atentamente. Uma vez eu peguei um paciente lá no centro auditivo que eu trabalho para colocar aparelho auditivo. Ele tinha um tumor no chivanoma, no nervo vestibular, gigantesco. O homem já entrou no meu consultório, num lugar onde a gente trabalha no programa auditivo, onde a gente dá aparelho auditivo. O homem já entrou todo desequilibrado, apoiado pela esposa. Eu já achei estranho, né? Um rapaz novo, mas desequilibrado, assim, né? Sentou. Eu fui perguntar. Ali até para colocar aparelho auditivo, né? Ele vai ali para fazer o exame e coloca. Eu vi que todo mundo está escutando muito bem. Você não está escutando muito bem, diferente. Se fosse um paciente de 80, eu ia falar assim: ó, deixa eu ver se está tudo bem, não tem cera, vai lá fazer seu exame e volta aqui. Né? 5 minutos. Esse eu falei assim, gente. Está escutando muito bem, um paciente jovem desequilibrado.
alguém está me transformando para cá. Sabe? Então é isso, é escutar e tentar assim, entender. E vocês vão ver que a gente também, né? Não vou filosofar, dizer que a gente pode sentar para o paciente ficar uma hora e não consultar não, tá, gente? A gente não pode não. Tá? Vou sentar ali e vou escutar todos os problemas daquele paciente. Não, eu não sou psicólogo, eu não sou assistente social, eu não sou nutricionista, eu sou médica. Então, assim, a gente tem que ser objetivo. Então, algumas vezes a gente vai ser objetivo. E senão, se o paciente está ali com depressão, aí você tem que conduzir, mas não tratar a depressão ali. Não tem esse tempo todo, não. Mas escutar atentamente. Escutar atentamente não quer dizer que você tem que dar todo o seu tempo para aquele paciente, não. Porque a gente não tem isso. E a gente também não ganha para isso. Né? Mas escutar atentamente e mostrar o seu caminho, esse aqui, senhor. A gente não consegue também, uma coisa que a gente está aprendendo, né? A gente não consegue resolver tudo de todo mundo. Não consegue. Então, entender que a dor do paciente não é a sua dor. Então, às vezes a gente vai ficar sensibilizado com uma situação, mas a dor que você está sentindo não é a sua dor. Não é você que está passando por aquilo. Para a gente também não somatizar tudo aqui, ó, sabe? Carregar tudo para casa, né? E chegar em casa emocionalmente fragilizado. Não, a gente tem que tentar separar. Não é fácil, não. Entendeu? Algumas vezes a gente até chora na consulta, né? Algumas vezes a gente se emociona. Mas tentar saber que ali, o nosso papel ali, pode ser que um dia a gente esteja do outro lado. A gente não sabe, né? Mas naquele momento a dor dele não é a sua. Separar, né? Então, ó, ouvido, a gente faz a artroscopia, qual luz aqui, a gente olha ao redor, a gente vê se tem alguma lesão, né? A gente palpa se precisar, vê se tem flutuação e a gente faz a otoscopia. Então, quando a gente faz a ectoscopia, o que a gente procura, né? A gente vai ver a orelha, a anatomia do pavilhão, se tem malformação, se tem pericondite, alguma inflamação, ortohematoma, a gente vai ter aula disso. Lesões, o paciente chegou para mim, um senhorzinho, uma queixa, sei lá, X, mas tem uma lesão aqui, ó, um vaso celular, um espinho celular, não sei, mas eu preciso orientar esse paciente, né? Tem pode ser um tumor, vai para dermato, vai para cirurgia, tem que tirar. E pode ter sangramento no ouvido ou secreção. Aqui a gente conheceu um pouquinho do pavilhão, então todas as dobrinhas da orelha tem nome, a gente precisa decorar o nome de tudo isso, mas saber, né, que aqui é a parte que tem gordura e daqui para cima é cartilagem. Aonde a gente pode furar? O brinco. Piercing pode aqui, pode aqui, pode aqui, não pode, é cartilagem. Tá? Mas o pessoal coloca, aí dá meningite, aí vem pra gente com a orelha ruim. Não quer tirar o piercing, por que não? Vai ficar com essa orelha necrosada, porque é cartilagem, ela deforma. Né? Às vezes a gente até tira a infecção, mas ela não é deformada. São os do jiu-jitsu aí, ó, essas orelhas estranhas, esquisitas, muito forte. A gente vai encontrar alterações congênitas, né? Microtias e alotias, gente que não tem a orelha, mas que lá para dentro a anatomia está normal, mas não tem como você fazer endoscopia, não tem. A gente vai ver a orelha pequenininha, a gente vai ver implantação baixa de orelha, são as síndromes, né? Ideal que ela seja a mesma implantação desse cantinho do olho. O coloboma, o que é o coloboma? O coloboma, gente, é uma fístula. O que é fístula? Você sabe o que é uma fístula? Sim.
Aí faz um abscesso. Aí ele vai lá no pronto-socorro. Você olha e fala, ih, tá com abscesso, uma espinha que inflamou. Você drena, cicatriza, mas o buraquinho continua. Se ele futucar de novo, vai infeccionar. Assim que você tem que falar, não pode mexer. Pode operar essa física? Não pode, mas nem precisa. Se ela tiver calminha, eu estava falando isso lá na aula, a menina falou, eu tenho isso. E já inflamou. Já inflamou várias vezes. Ela não sabia que era coloboma. Colocou a unha dela lá. Normalmente é bilateral, mas pode ser unilateral. E os apêndices auriculares, esses apêndices que nascem. A pessoa nasce com uma anomalia congênitazinha, sem orelha, com a orelha deformada. A gente tem que ver o que? Se tem introito, se tem controle de externo, se você vai conseguir examinar ou não. Então, a ectoscopia para olhar. Aqui um coloboma infectado. Olha como é que fica, ó. Um sinus pré-auricular infectado. Trata e fala, não deixa eu olhar, porque eu não sei se você entrar água pode infectar. Esses apêndices que são isso que você fala que é apêndice, é como se fosse uma essa bolinha com uma doença, exatamente. Valor patológico, gente, não tem valor patológico, entendeu? Então, assim, mas a mãe às vezes te procura e mostra, meu filho nasceu assim. Olha, não tem nenhuma operação. Aí a gente vai examinar o ouvido para ver se tem uma operação congênita no ouvido também, né? Mas com o dente não. Pode tirar ou não tirar. A implantação baixa da orelha, aqui as condites, as pericondrites, aí lembrando, ó, aqui a parte que tem gordurinha, aqui é cartilagem, ó, a infecção está, ó, aqui não tem nada. Tá vendo onde a gente pode curar? Olha a galerinha do piercing. Aí a jovem do piercing. Quer colocar o piercing aqui, ó. Quer colocar o piercing, acho que é então, assim, a gente quer isso. Muito bem, parabéns. Infeccionar, às vezes tira a infecção, mas a deformação continua. Às vezes chega aquela menina lá, toda bonitinha, e fala assim, minha orelha, ó, o piercing aqui, a orelha está toda infeccionada de um inchado inflamado. Eu falo, vamos tirar o piercing e vamos tratar. A deformação pode não voltar, pode ficar deformada. Já aviso logo. Doutor, eu queria tirar porque o furo vai fechar. Vai falar, você vai ficar o negócio vai inchando, a carracha quase que entra de tão inchado, mas a criatura não quer tirar. Porque vai fechar o buraco. Você tem que ter feito esse buraquinho, né? Você fica com esse buraco sem olhar. Exatamente. Os de jiu-jitsu, que hoje em dia não tem muito mais, né? Mas leva trauma, rebenta um vazio ali, deforma a orelha também. Olha, esse aqui, ó, não cicatrizado, mas a orelha fica uma pouco flor, né? Tem gente que acha bonito. Mas você sabia que quanto mais deformado, melhor é. Assim, eles ficam querendo que esse sangramento de ouvido, hemorragia, ortopeia, as lesões de padrão, né? Que a gente vai olhar. E também aquelas alterações atrás da orelha, né? Uma otite média pode complicar com uma mastoidite, um abscesso aqui na mastoide, um trauma craniano, né? Tem o hematoma retroauricular e as cirurgias de ouvido, às vezes fica uma cicatriz aqui. Então, na ectoscopia você vai ver isso aí também, né? Palpar a região, né? Palpar atrás, ver se tem dor, posteriorizar a orelha para fazer otoscopia, né? Palpar a mastoide. E aí, como é que se faz uma otoscopia? Isso que a gente vai fazer lá no nosso ambulatório. Aí, para vocês não chegarem lá cru de tudo. Aqui é o otoscópio. A forma da gente pegar o otoscópio é assim, delicadamente. Pode pegar assim. O ideal é você pegar delicadamente. A gente vai tentar aprender o quê? O certo. Quando a gente aprende o certo, a gente só faz o certo. A gente fica fazendo errado. Quando a gente começa a fazer o certo, a gente acha estranho, né? Então, pegar de forma adequada, sempre nessa posição, ó. O cabo do otoscópio na direção da orelha, do nariz. E a cabeça do otoscópio em relação à mastoide. Então, a gente pega aqui, traciona a orelha para eu retificar o
Ó, o cabo está na direção do nariz, a cabeça está em direção à mastoide. Se a criança resolver virar rapidamente, eu estou com a minha mão aqui, protegendo, para ela não virar e acabar se machucando com o espéculo do otoscópio. Então, por isso que a gente, tanto o paciente sentado quanto ele deitado. Eu sempre examino o paciente sentado, os pacientes são examinados sentados. Mas, se você precisar colocar ele deitado para examinar, você vai fazer a mesma posição, tá? Troca de mão e vai fazer a mesma coisa no ombro direito. A gente usa a mão direita e a mão esquerda. Lá, a gente vai pegar um jeitinho de fazer. Vocês vão ver que muitos profissionais fazem otoscopia assim, ó, otoscopia em pé. Já viram? Já. Dá pra ver. Mas, como eu falei, quando você faz dessa forma, você protege aqui, para não virar, para não machucar a orelha, tá? Então, a forma mais correta de segurar é essa. É a única forma? Não é a única. Como eu falei, tem gente que pega assim, tá tudo certo também, mas a mais correta desse jeito. Aqui é uma óticazinha onde ela está entrando, e aí ela olha para o monitor, né? É uma óticazinha que você entra e vai ver ou no monitor ou no celular. Esse que eu tenho o aplicativozinho no celular para mostrar para vocês. Aí essa é a imagem que a gente vai tentar encontrar, que é uma otoscopia normal. A gente olha. Então, assim, aqui a gente está vendo a membrana do tímpano. A gente está vendo uma vez. O que é uma membrana timpânica, né? Atrás dessa membrana tem a orelha média, que é uma cavidade de ar. Na frente é o conduto. Então, ela como se fosse uma membrana aqui, né? E ela movimenta, porque ela está entre duas cavidades de ar. Quando o som bate ali, ela vai mexer. Então, quando eu olho assim, eu vejo uma membrana, ela é semi-translúcida. Eu consigo ver o que tem ali atrás, pela translucidez dela, né? Eu estou vendo que ela é meio perolada. Se tiver sangue ali atrás, ela vai ficar avermelhada. Se tiver pus catado, ela vai ficar amarelada. Então, pela semi-translucidez, eu consigo imaginar o que tem ali atrás, né? A gente está vendo que tem um triângulo luminoso, onde bate o reflexo da luz do seu otoscópio. Então, toda vez que você fizer uma otoscopia, você vai ver o triângulo luminoso no quadrante inferior. Vou falar para vocês, está vendo o triângulo luminoso? Estou. Está vendo a semi-translucidez da membrana? Estou. Está vendo a impressão do cabo do martelo? O cabo do martelo está aqui atrás. A impressão dele está aqui. Tem aumento da vascularização nessa área, tem vascularização aqui tudo ao redor, né? Essa é uma imagem bonitona do livro, né? É óbvio que vai ter aquela coisa, né? Realidade versus, sei lá o quê? Deve ser, né? Expectativa versus realidade. Então, claro que na hora que você colocar, você vai assim, vai, é sacanagem. Porque nada é que você falou. Mentira, você não fez isso aqui. Vocês vão ver isso aqui. Nem que seja do colega de vocês. Tenho certeza que a otoscopia de vocês aqui é assim, tá? Quando que eu não vou ver essa otoscopia? Num paciente que tem 90 anos, 80 anos, o tímpano dele está velho. Gente, a gente envelhece por fora e envelhece por dentro. Então, obviamente, não é um tímpano tão viscoso, tão bonito, tão brilhante, tão maravilhoso assim. Vai ser um tímpano velho, mas vai ser um tímpano normal. Então, a gente vai ter uma variação da normalidade, né? Agora, eu posso pegar um tímpano doente, um tímpano que não está com esse aspecto. A gente pode pegar cera. A cera tem ela laranja, amarela, mais avermelhada, mas é cera, né? Tá ali, não é um bicho, né? Olha, tá com um pouco estranho no ouvido, não, tá com uma cera, né? Então a gente vai pegar essas otoscopias também do cerume, né? E aí eu preciso tirar para poder examinar. A gente vai pegar um pouco estranho, areia, granuto, miçanga, lixo,
adenoide. Mas ela pode curar por trauma, né? Você está ali limpando o cotonete, vem a criancinha correndo. Pode ter cotonete em casa, Sônia? Não pode. Porque pode acontecer o silêncio, né? E aí, pode curar. O fone de ouvido, teoricamente, ele não te transforma em conduto, ele tem um trajeto ali. Você vai colocar, tipo assim, uma vibração. Ó, uso é para perda auditiva, é tempo de exposição. Volume e tempo de exposição negativa, entendeu? Aí tem lá na tabelinha dos decibéis. Tem gente que dorme com fone de ouvido, eu acho que aí eu trabalho 20 anos de aparelho auditivo. Não sei por que eu tenho isso, eu falo que eu nem sei, eu sei que você provar. Mas se você deixa o aparelho de ouvido, eu sei que você vai provar. Aqui o ouvido inchado, né? Quando você faz otoscopia, o tímpano inchado, otite, né? Otite externa. E as orelhas? Então, assim, chega pra gente. De nariz, não vou passar hoje, não. Chega pra gente. Então, assim, essas imagens não é pra vocês só dizer, não é pra impressionar, porque não é nada disso. São patologias reais. Mas não são. Não é aquela coisa de internet que nós nossa, gente. Não, isso aqui somos pacientes, gente. É coisa corriqueira que a gente vê todo dia no otorrino. Tá? Membrana perfurada, otite média aguda, condições de ouvido. A gente vai ver isso, né? Então, a gente vai ter muitas dúvidas de algumas imagens, de algumas coisas. Mas, eu sinceramente espero que a nossa viagemzinha no otorrino seja aquela viagem sem turbulência. Todo mundo na vibe, todo mundo tranquilo, no estresse. Porque, como eu falei para vocês, é uma disciplina onde a gente vai ver aqui e vai ver na prática. Então, isso é bom, porque a gente fica mais interessado, né? Quando a gente vê o negócio, a gente entendeu na roupa, e aí fica safe. Então, assim, vai ser uma viagem tranquila e